Entrevista. Uma pesquisa mostra que ocupantes de moto representam mais de 80% das vítimas atendidas pelo SAMU, isso na região metropolitana do Recife. Mas esses registros acontecem em muitas regiões do país, inclusive no interior do estado, onde as pessoas costumam se descuidar mais na hora de pilotar uma motocicleta. É verdade, Renata. A grande parte dos acidentes acontece por falta de responsabilidade dos condutores. Este é o nosso assunto de entrevista. Vamos conversar com o Alex Monteiro, que está aqui conosco, especialista em segurança no trânsito, para passar algumas dicas de como se deve pilotar uma motocicleta. Alex, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata, aos colegas aqui do estúdio, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Sempre é um prazer estar participando de momentos como esse. Eu quero ressaltar que a Rádio Cidade, ela sempre está tocando nesse tema para preservar e garantir a vida das pessoas no trânsito. Isso é importante demais e a gente colabora da melhor forma possível. Alex, quando a gente fala sobre um acidente, no caso estamos falando de acidente com motos, a gente lembra do acidente em si, né, que é algo que machuca, né, que pode matar. Aí a gente fala de recuperação em hospital, né, que a gente sabe que as emergências para trauma é algo complicado, porque tem que realizar cirurgia muitas vezes, aí tem fisioterapia, aí muitas vezes aquela pessoa é o provedor da família, e aí trabalha com a moto, enfim, para de trabalhar, a família para de ter a grana. A gente fala da saúde pública, né, porque isso é uma demanda imensa que vai para os hospitais. Então, é um problema muito, mas muito sério, e que a gente precisa realmente parar para falar sobre isso. Isso, Renata. No mínimo, uma pessoa que é vítima de um sinistro como esse, ele passa em média 6 a 8 meses ocupando o leito hospitalar, né? Geralmente são vítimas que estão na faixa etária de 16 até 35 anos, em plena atividade laboral, né? Ele está no auge da produtividade e ele tem a sua carreira cessada, esse período cessado por um sinistro que poderia ser evitado, né? Estima-se que 93% das ocorrências que acontecem é de responsabilidade do condutor. Ele foi omisso de alguma forma, ou ele não fez uma manutenção preventiva, ou ele excedeu o limite de velocidade, ou ele estava conduzindo o veículo sob influência de algum medicamento ou bebida alcoólica que interfere na dirigibilidade segura. Ele não prestou atenção na sinalização, ou às vezes até a sinalização ela estava ausente, que isso é outro percentual que a gente pode discutir depois, mas que ele colaborou para que esse fato acontecesse, né? E o que nos preocupa muito é que a cada ano a gente tenta reduzir essas ocorrências, mas ele é muito individualizado porque está na conduta do condutor, né? O condutor ele tem que se conscientizar para que esses números eles sejam reduzidos. Ele precisa usar os equipamentos de proteção individual, ele precisa respeitar os limites de velocidade das vias, a sinalização, ele precisa fazer uma manutenção preventiva na motocicleta, ele precisa estar descansado para poder conduzir de forma segura, e a gente não vê muito isso, né? Então, estima-se que em 2016 tem um dado do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motocicletas, que o que foi gasto naquele ano daria para construir 100 novas unidades hospitalares, né? UPA, por exemplo. Então o Estado ele perde muito, né? Nós pagamos uma conta cara por situações que poderiam ser evitadas. Então esse trabalho, esse tipo de conscientização é importante, porque eu creio que algumas pessoas que estão nos assistindo vai criar esse senso de responsabilidade para que ele possa conduzir da melhor forma possível. E é importante, Renata, que isso aconteça, que esse assunto ele seja fomentado mais e mais, porque a discussão entre os especialistas é justamente isso, é evitar que os acidentes, os sinistros aconteçam. Então, se você pegar a nossa região, Caruaru, ela corresponde a 46 municípios que são próximos. Então, se você for ver esse número no hospital regional, que é o hospital que recebe esse tipo de caso, né, esse trauma, as ocorrências, elas vão sendo geradas, e principalmente nas cidades que não têm fiscalização, que não têm uma conscientização, que eles acham que o uso do capacete não é o correto, porque a violência, a polícia não consegue identificar quem está de capacete. Então isso é um retrocesso, né? Os gestores eles precisam assumir essa responsabilidade. A gente vê muita questão política envolvida também, porque é uma ação antipática para a política, e não vamos fiscalizar, mas a conta é cara.
né? Se a gente parar para analisar realmente os valores que são investidos em relação a esse trabalho nos hospitais e os cuidados que precisa se ter, né? E além do mais, tem a questão jurídica, tem a questão, porque o sinistro ele tem vários fatores quando ele acontece, né? Então, tudo aquilo ali que está ao seu entorno, dano ao patrimônio, isso gera custos, gera despesas que poderiam ser investidas, né, ser revertidas para outras situações e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha, eu tenho 3 exemplos aqui que a gente vê muito facilmente em Caruaru. O primeiro deles é, como é zona rural, parece que não precisa usar capacete. Teve uma época aqui que muita gente estava morrendo em acidente de zona rural com moto. O outro é essa questão cultural, e a gente até acha, né, porque a moto é um veículo rápido, e às vezes é o único transporte que tem ali da família, e aí o pai sai, vai deixar a criança na escola, depois a esposa no trabalho e vai para o trabalho dele. Aí está ele de capacete, a esposa de capacete e a criança desprotegida. Às vezes mais de uma criança. Isso é fácil de ser flagrado aqui em Caruaru, só ir para a porta das escolas. Todas, chega todos os dias. Todos os dias. E a outra é gente carregando cargas em cima da moto, que a gente está no polo de confecções do Agreste, a gente vê fardos e fardos e fardos de peças, e o quanto isso é difícil e perigoso, né? Isso. É porque altera o equilíbrio da moto, né? Isso altera tudo, Vitor. A forma de você conduzir, a estabilidade da motocicleta, ele termina gerando falhas, porque o sistema de freio ele sobrecarrega por conta do peso, que é um veículo que não é projetado para essa finalidade. Pessoas conduzindo com excesso de passageiro, como o Renato também falou. Então, tudo isso é cultural e que cabe à conscientização de cada um. Por mais ações educativas que os órgãos de fiscalização de trânsito façam, né, as pessoas criticam muito a questão da multa, mas é o único remédio que vem amenizando a situação, né? Quando você vê, você chega no município que você vai organizar, tirar exemplo de Toritama, que foi uma cidade que eu participei desde o início, nós montamos uma autarquia lá, e foi algo no início muito... houve uma resistência por parte da sociedade, até que depois eles começaram a entender, com a redução dos índices de sinistros que aconteciam lá, né, os casos graves de vítimas fatais que tivemos lá, de jovens que sofreram acidentes por não estar usando o equipamento, né, o capacete, que é o principal item que realmente salva a vida. E aí eles começaram a entender a dinâmica do que é uma organização de trânsito, né? Porque você começou a salvar vidas, a preservar, reduzir esses índices de acidentes e automaticamente a economicidade, porque quando você tem um trabalho de fiscalização, o reflexo ele vem na saúde, porque você deixa de utilizar o espaço hospitalar, você deixa de usar medicamentos, você deixa de usar prótese, que boa parte dos sinistros já acontece isso, então são equipamentos caros, que são disponibilizados pela saúde. Então o gestor, o parâmetro que ele tem que tirar é na saúde, o reflexo é na saúde. E sem contar também a parte de segurança, porque quando você tem uma fiscalização eficiente, quando você tem viaturas circulando, você diminui os índices de assaltos e de crimes naquela localidade. É importante que o gestor ele comece a pensar fora da caixa para ele poder economizar, e esse recurso que ele economizar, utilizar de outra forma, né? Alex, 3, acho que até menos de 3, para a gente aqui, mitos e verdades. Capacete, pode estar a viseira levantada ou não? Não, Renato. O capacete, a legislação diz que a viseira tem que estar baixa. Até porque, dependendo da velocidade que você esteja circulando, se entrar um inseto, alguma coisa, você vai automaticamente perder o controle da motocicleta e vai cair. Então, o capacete, a viseira, ela tem que ser uma viseira baixa. Evidentemente que existe capacete de vários preços, né? As pessoas optam por o mais barato. Mas pelo menos a viseira ela é barata. Então, quando ela estiver arranhada, que tiver com dificuldade, você troca a viseira, que é baratinho, mas tem que ser usado com a viseira baixa. Chinelo? Não pode. Você não pode conduzir a motocicleta com aquele chinelo de dedo, né? Até porque, quando você for precisar fazer uma frenagem rápida, o chinelo pode enganchar e você pode perder o controle da motocicleta e vir a cair. Criança a partir de qual idade? Crianças a partir de 10 anos. Né? A legislação falava 7, houve uma alteração a partir de 10 anos, é que pode transportar crianças em motocicletas. Mesmo se ela for grandinha e alcance? Isso mesmo. O que a fiscalização ela entende também é pelo biotipo da criança. É feita a questão da cadeirinha, né? Tem crianças que têm 4 anos de idade, mas o porte é de 7, tá? E aí ele já é transportado num assento elevado. Então o agente fiscalizador ele vai analisar pelo biotipo da criança. Se ela tem um porte, está usando capacete,
raramente eles vão pedir a documentação para identificar ou checar a idade dessa criança. Recado para quem conduz criança em motocicleta e ainda com excesso de passageiro nela. Que tenha muito cuidado, porque as consequências de você perder um filho, perder um parente próximo, é imensurável, né? Nós que trabalhamos com a fiscalização, que trabalhamos com essa parte operacional para tentar salvar vidas, nós sentimos muito quando nós chegamos em um local de um acidente, de um sinistro, e tem uma criança lá envolvida, né? Ela está pagando por uma conta que ela não deve, por conta de irresponsabilidade dos pais, por conta de, porque eu moro longe, eu só tenho essa moto para me locomover. Ou se não, é daqui, é bem rápido, é daqui até ali, é pertinho. Né? Eu vou da escola para casa, é nesse período, nesse período, nessa distância que acontece o pior. Já pegamos vários casos, né? Cupira teve um sinistro envolvendo 2 motocicletas lá, onde 2 crianças morreram, vítimas na hora ali. A gente chegar para entender é muito triste. Tá? Então as pessoas que não têm essa vivência, que não vivenciam, acham que nunca vai acontecer com elas, e aí continuam transportando crianças sem capacete, continuam transportando 3 ou 4 crianças numa motocicleta. Pega a vizinha também, o filho da vizinha, estuda na mesma escola, traz na moto. Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Encontre outra forma de transporte. Ô Alex, uma dúvida. Para o carona, ele deve segurar na cintura da pessoa da frente que está pilotando ou segurar atrás? Ou os homens não gostam de abraçar. De abraçar. Qual é a forma mais segura? O que é recomendável é você segurar no dispositivo que foi apropriado para isso, atrás. Muita gente tenta abraçar porque... faz o movimento do piloto. Faz o movimento do piloto, mas às vezes a pessoa não sabe, porque o garupa, quando ele não acompanha o movimento do piloto, ele pode gerar instabilidade na motocicleta. E quando você segura na parte de trás, o movimento é o seu corpo. O seu corpo ele acompanha normalmente, porque a física ela proporciona isso, né? O dispositivo já foi feito apropriado para isso. Então, quando você vai para a direita, para a esquerda, a motocicleta, o seu corpo acompanha porque você está preso na motocicleta, não no condutor, né? Alex, para encerrar, a gente sabe que existe muita facilidade no mercado, né? Preços atrativos para que as pessoas adquiram motocicleta. Então, um recado, principalmente para os jovens, né? A gente tem um aqui que comprou uma moto e já estava devagarzinho, passou na areia, no asfalto, caiu. Recado para esses meninos novos, né, que estão aí querendo comprar uma motocicleta diante da facilidade do mercado, dos valores. É preciso responsabilidade e atenção para ver se é mesmo necessário comprar esse veículo, né? Isso e muito, Renata, porque é só eles pararem para pesquisar um pouco sobre estatísticas de acidentes sinistros envolvendo motocicletas e a quantidade de vítimas, né? As fiscalizações ela acontecem muito em motos, primeiro pela questão de segurança, né? Porque é uma ferramenta que ela é muito utilizada na prática de crimes, e o segundo pela questão do preço é atrativo e você estaciona em qualquer local. Então, se você não tiver esse senso de responsabilidade, não respeitar as regras, se você for no autoescola hoje, você vai ver muitos jovens indo à autoescola já com motocicleta. Então, ele tem que ter essa consciência. Já chega com o veículo. Já chega com o veículo. Pode procurar em qualquer autoescola aí que já chega o aluno lá para tirar a sua carteira de motorista já com a motocicleta. Então, se ele seguir pelo menos o mínimo do que a legislação ela prevê, consequentemente ele vai se salvar e vai salvar a vida de outras pessoas. Não é fácil. A estatística ela é bem mais além do que essa que foi apresentada, porque existem locais que não tem como você pontuar. Então, ocorrências que acontecem que não são registradas. O SAMU ele tem um parâmetro para atendimento, a PRF tem outra, os órgãos de trânsito municipais têm outra, DETRAN tem outra. Então, são números que são assim aleatórios, porque aleatórios não, são da estatística principal, mas que chegam no hospital. Então tem ocorrências que, às vezes, o sinistro ele acontece, a vítima é socorrida e uma semana após morre no hospital, falece no hospital. Aí eles colocam a causa-morte de insuficiência de alguma coisa e tal, mas foi proveniente do sinistro. Então esse número é maior. Então que essa consciência, primeiro, parta dos pais. Tá? A gente vê muitos casos aí que pais compram motocicletas para os filhos e os filhos se tornam mais um dado, uma estatística, né? E essa consciência que tem que ser implementada. Se realmente há uma necessidade, aí você compra a motocicleta. Mas se não houver, se você tiver outro meio de transporte, que utilize, porque está gerando muito problema para a sociedade. Né? Porque a motocicleta está matando. É evidentemente que quando você conduz com segurança, eu sou motociclista, mas eu respeito os limites de velocidade, eu tenho medo da motocicleta, certo? Mas utilizo de capacete, faço a manutenção da minha motocicleta de forma periódica.
E isso ajuda muito. Então, esses cuidados principais que a gente precisa ter. Então, você está bem fisicamente, mentalmente para conduzir a motocicleta, observar Atento, né? isso, os fatores climáticos, a via, a sinalização, respeitar. O que me preocupa muito também são esses jovens que trabalham entregando o iFood aí, né? E que eles desenvolvem uma velocidade excessiva, avançam o sinal vermelho. Que ganham no número de entrega. Né? Ganham no número de entrega. E aí você tem que colocar na conta ali. Vale a pena eu arriscar minha vida por conta de R$7 ou de R$5, uma entrega que eu preciso. Então, todo esse cuidado, isso cabe a cada um, né? O comportamento, hoje a gente está trabalhando muito a psicologia, né? A forma que você está conduzindo, os problemas que você está tendo em casa. Então, isso tudo vem sendo refletido para o trânsito. Então, por isso que 95%, 93%, 95% das ocorrências que acontecem é de responsabilidade nossa, porque nós somos imprudentes, imperitos em alguma situação que nos tornou mais um dado, né? Mais um ponto aí nessa estatística que tende a crescer, Renata. Alex Monteiro, especialista em trânsito. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço e parabenizo a vocês mais uma vez por tocar de forma constante nesse tema tão sensível. Vamos embora, Vitor. Vamos que ela chegou. Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Tem um monte de